O Celso Guerra, então, é economista pela Universidade Federal do Espírito Santo e mestre em comércio internacional pela State University of New York. Tem especialização em marketing pela FGV e gestão avançada pelo ISE, Universidade de Navarra. É executivo sênior com larga experiência em gestão e estratégia de negócios, marketing e venda. Passagem de sucesso na direção de áreas de controladoria, planejamento estratégico, negócios, marketing e vendas. Histórico profissional principal em negócios de criação e difusão de conteúdo, mídia e educação. Promoveu a reestruturação e consolidação de empresas e expansão das operações da TV Globo, Rede Gazeta, no Espírito Santo, com resultados expressivos. Ele trabalha com unidades de consultoria e direção comercial no Viveon, braço digital da Universidade Vila Velha, e atua também como professor universitário de marketing e inovação. Bem-vindo, Celso. É com você agora. Vai lá. Obrigado, Gesiane. Boa tarde a todos. O nosso papo hoje é um papo bem bacana, porque o tema é um tema muito gostoso, muito atual. Vamos falar um pouquinho do mundo digital, de como que desde a década de 40, quando surgiram os primeiros computadores, como que a sociedade vem se transformando, como a digitalização vem substituindo os processos analógicos, né? E com isso criando aí formas novas de organização, novos modelos de negócio, novos padrões comportamentais. Enfim, o marketing, que é o conjunto de técnicas que o mercado utiliza para acessar, para entender, para conhecer e atuar sobre os consumidores, ele também acompanha essa tendência, ele também absorve essas tecnologias e faz uso delas para atingir os seus objetivos, que são os objetivos das empresas. Muito bem. Vamos começar aqui. O que é o mundo digital hoje, né? O mundo digital hoje é um mundo presente na vida de todo mundo, presente no trabalho, presente nas relações pessoais, presente no seu dia a dia, particularmente neste momento, né, que a gente está convivendo aí com essa paranoia dessa pandemia mundial, tem sido uma descoberta para muita gente. O jovem, ele é nativo digital, mesmo os não muito jovens também já têm uma vivência grande com essa tecnologia, mas existe ainda um conjunto grande na sociedade que acessa pouco, eles até participam, né? Eles até têm algumas conexões, têm mailing, eventualmente acessam uma rede social, mas não são participantes ativos. E esse momento tem criado um grande estímulo para que as pessoas aprendam a utilizar essas tecnologias e, de alguma forma, se aproveitem dela para encurtar um pouco as distâncias que o isolamento social tem provocado. Então, nosso papo de hoje vai girar muito em cima de como que esse mundo digital ele está impactando e sendo impactado e como o marketing está, de alguma maneira, se organizando para usar essas tecnologias em proveito da sua função. Bom, vamos começar aqui falando, então, da cultura, né? Quer dizer, quais são as mudanças mais relevantes que a gente enxerga que estão moldando o mundo nesse momento? Em primeiro lugar, o mundo digital ele é muito vasto, né? As organizações digitais elas transcendem as fronteiras geográficas, elas transcendem as fronteiras nacionais, e isso muda muito a forma como as pessoas conversam, isso muda muito a interação cultural entre os povos e favorece muito a disseminação de ideias, a disseminação de cultura, a mixagem dessas culturas e o surgimento de novos padrões comportamentais. Então, o consumidor conectado, ele vai ter muito mais poder. A sociedade conectada, ela também é muito mais inclusiva, porque a transparência, o acesso à informação, ela permite às pessoas entender melhor como funciona o mundo, como as decisões são tomadas,
os produtos que estão à disposição dela, onde estão, quando estão, de que maneira estão, que preço estão. Essa transparência, ela favorece muito a transferência de conhecimento, a disseminação das tecnologias através das fronteiras, de novos modelos de negócio que vão surgindo. Enfim, essa facilidade de conexão, ela favoreceu muito, né, muito o fortalecimento de comunidades que não são necessariamente os segmentos tradicionais que a gente conhece, como o marketing tradicionalmente conhece, né, o consumidor. São comunidades que têm uma conexão entre elas, que nascem ali da coisa do um para um, e esse um para um se expande para um para muitos, depois muito para muitos. Então o meu grupo daqui a pouco começa a ser, você participa do meu grupo, daqui a pouco pessoas do seu grupo se incluem no meu, do meu se inclui no seu, e daqui a pouco a gente tem uma grande comunidade se interagindo e crescendo a partir de alguns elementos básicos, culturais, de identidade, de crenças, de valores, que vão fazer com que essas comunidades cresçam e de forma até exponencial, né? Então, essas mudanças, elas são muito impactantes, porque elas transformam a forma como as pessoas são, elas transformam como as pessoas se comunicam, como elas vivem. Essa cultura digital, ela está provocando algumas mudanças muito fortes na humanidade, né? A primeira delas, que a gente pode ver com muita visibilidade, né? Vocês estão vendo os números aí, hoje o Facebook sozinho tem 2,5 bilhões de usuários. Isso não é pouca coisa. A maior nação do mundo, que é a China, tem 1,4 bilhão, quase metade, né? Se a gente somar os demais aqui, estamos falando de Índia, Estados Unidos, Paquistão, enfim, nós estamos falando aqui de todos eles somados, do segundo ao sexto maiores países do mundo, não são maiores do que o YouTube. Então, é uma desproporção muito grande. Como não existe fronteira no meio digital, ele é totalmente transverso, né? Então, você vê que o que a distância física impõe às pessoas, o meio digital, ele basicamente ignora. Então, pessoas que são usuários dessas redes sociais se comunicam livremente, instantaneamente, a qualquer hora do dia, da noite. Se você está no Brasil, tem um parente na Indonésia, você fala com ele agora, se lá não for muito tarde, né? Mas você tem acesso amplo e restrito a conteúdos que estejam sendo produzidos em qualquer lugar do mundo. Você pode compartilhar, inclusive, em colaboração, o desenvolvimento de produtos, enfim. Essa amplitude, ela favorece bastante, né, a troca de ideias, e isso faz com que os países se tornem progressivamente menos relevantes que as comunidades. E isso tem um significado muito importante. O próximo quadro que a gente vai ver aqui, eu coloquei duas fotografias aqui porque elas são muito fortes, muito emblemáticas, né? Os consumidores digitais, eles têm muito mais poder, né? Hoje, as redes sociais são uma plataforma muito forte para que as pessoas se conectem e se organizem. Aqui nós temos dois momentos da nossa história recente. Um aconteceu no Egito, em janeiro de 2011, foi conhecido como a Primavera Árabe. O presidente do Egito era o Hosni Mubarak, há 30 anos, um ditador, e um movimento que começou no Oriente Médio culminou no Egito com a deposição desse presidente. No caso brasileiro, nós tivemos aí uma série de eventos que levaram a uma articulação popular que em 3 de março de 2016, foi um domingo, uma caminhada pelo Brasil afora, aqui no Espírito Santo, na Grande Vitória, foi o domingo dos 100 mil, né? Estima-se que 100 mil pessoas foram às ruas aqui na cidade, entre Vitória e Vila Velha. Enfim, e isso culminou, né, essa onda de protestos acabou culminando com a deposição da presidente Dilma Rousseff em agosto do mesmo ano. Então, assim, essas ondas de articulação, elas só são possíveis porque as redes sociais, elas permitem essa conexão,
elas permitem essa mobilidade, elas permitem com que um indivíduo ele consiga influenciar um grupo importante de pessoas, e isso rapidamente se dissemina de forma viral, fazendo com que você, com muita velocidade, consiga atingir um público muito expressivo. Isso no mundo analógico era virtualmente impossível, né? Isso era impossível, levava-se para fazer o mesmo movimento, talvez dias, meses ou anos. Na internet isso pode ser quase que instantâneo, nas redes sociais quase que instantâneo. Isso caracteriza então uma difusão da estrutura de poder, né? O indivíduo ele ganha muito poder, porque se antes a força era o que determinava o comando, agora nós temos um mundo muito mais horizontalizado. E esse mundo mais horizontalizado, ele também tem trazido algumas consequências importantes. Nos anos 70, nós tivemos uma crise muito séria de petróleo, o preço do petróleo subiu aproximadamente 6 vezes, né? Estava em torno de $10, chegou a 50 e poucos dólares no início dos anos 70, e isso fez com que as maiores economias do mundo, que respondem por mais ou menos 50% do PIB mundial, Estados Unidos, Alemanha, França, Itália, Reino Unido, Canadá, Japão, se reunissem num grupo e combinaram um encontro anual para que discutissem formas de estabilizar a economia internacional, fazer com que a economia fluísse de forma menos traumática. O famoso constituído, então, o G7, o grupo dos 7 países mais poderosos do mundo. Esse grupo, ele deu as cartas no comando da economia mundial ao longo de muitos anos, até 1998. Em 99, estourou uma nova onda de crises aí, o México, Rússia, enfim, teve mais um país que me fugiu agora, mas foram 3 países que enfrentaram crises inflacionárias muito sérias, assim, no leste e sudeste asiático. Então, foram regiões que sofreram um processo de descontrole financeiro, e o G7 foi insuficiente para segurar o tamanho do impacto que essas crises estavam deflagrando no cenário internacional. Então, criou-se o G20. O G20 já foi uma instituição mais com, vamos dizer assim, uma amplitude maior de participantes, né? Inclusive o Brasil passou a participar, os BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, a África do Sul também entrou, a China, enfim. E mais alguns países, como a Arábia Saudita, que é um país importante lá no contexto do petróleo, enfim. Esse movimento mostra que a estrutura de poder passou a ser muito mais verticalizada, né? Passou a ser muito mais descentralizada. Essa tendência, ela se mostra hoje, né, muito presente. Nós temos aí essa pandemia de coronavírus que seguramente o mundo não vai conseguir controlar a partir de alguns poucos países. Esse é um esforço mundial que está sendo encaminhado aí para solucionar esse tipo de problema. Então, cientistas do mundo inteiro estão trabalhando no problema. Enfim, então a gente percebe claramente que se antes alguns poucos países que eram o centro do mundo determinavam como as coisas iam funcionar e o resto do mundo seguia, hoje em dia nós temos uma tendência muito diferente disso. Bom, essa difusão de cultura, essa mudança cultural, ela obviamente chega nas empresas da mesma maneira, né? Se a gente for voltar aí não há muito tempo, né? Talvez aí uns 20 anos no tempo, as grandes empresas todas tinham uma área de pesquisa e desenvolvimento interno, né? Que eram laboratórios, prédios, etc., que faziam todo o desenvolvimento de novos produtos, novos processos, e isso foi mudando com o tempo. Então, hoje nós temos aí, a partir daquele momento ali, uma aproximação de clientes e parceiros para que se desenvolvesse com mais proximidade do cliente aquilo que os clientes queriam, aquilo que o mercado absorveria. Numa evolução, empresas maiores passaram a buscar outras empresas que tivessem algum tipo de identidade com o perfil de desenvolvimento que aquela empresa estava fazendo e simplesmente fazendo
a uma fusão ou comprando a empresa para incorporar aqueles ativos, né, no seu próprio processo. Esse momento de fusões e aquisições é mais recente, mas já deu lugar a duas novas categorias, né, de inovação. E você vê que progressivamente novos parceiros, novos entrantes, vamos dizer assim, no negócio, começam a participar. Então, através de fusões e aquisições, empresas grandes absorvem empresas menores. Depois, essas próprias empresas, essas corporações, começam a observar que elas não são capazes de acompanhar a velocidade da transformação e constroem dentro de si próprio aceleradoras corporativas, né? Então, se no momento da fusão, por exemplo, nós vimos lá empresas como Ambev comprando empresas cervejeiras menores ou maiores, eventualmente, como a Anheuser-Busch nos Estados Unidos, mas também comprando a Sucos do Bem, que tinha aí era um complemento de linha de produtos que ela não tinha, assim como a Coca-Cola fez com a Del Valle, né, entrando na linha de sucos no passado. Nesse momento de aceleração corporativa, nós temos exemplo aqui no Espírito Santo, recentes, né, o Cicobi, por exemplo, tem um interesse na área de energia elétrica, de geração e distribuição de energia elétrica, e eles criaram um hub interno, um acelerador interno, e estão lá acolhendo startups que desenvolvem sistemas para controle de geração de energia elétrica. Esse é um exemplo, podemos ter outros. E num caso mais amplo ainda, onde as empresas se abrem completamente em hubs de inovação, né? Nós temos o caso do Cubo, do Banco Itaú, que talvez seja o mais notório do cenário, onde ali você tem um ecossistema de inovação, você tem universidade, você tem investidores, ali você tem também empresas, startups, você também tem a presença de empresas que querem desenvolver alguma linha e buscam naquele espaço empresas, startups, investidores, etc., que possam desenvolver aquela tecnologia ou aquele processo para si próprio. Aqui no Espírito Santo nós temos o caso ali da Federação das Indústrias, né, que montou aquele laboratório de inovação lá no alto da sua sede e que tem o mesmo propósito, né? E hoje empresas locais, então citar o exemplo da Unimed, por exemplo, tem 2 projetos sendo desenvolvidos, colocados lá dentro, ou seja, é a empresa que antes desenvolvia o seu próprio produto, o seu próprio processo, levando para fora da empresa, para um ambiente onde ela não tem o controle, como já teve lá no momento passado, lá do pesquisa e desenvolvimento, levando para que seja resolvido de uma forma compartilhada, uma forma de cocriação com o mercado. Então, essa é uma tendência que vem acontecendo, né, e que tem consequências, porque, de novo, nós temos aí uma taxa de transferência de tecnologia muito maior para fora da empresa. Bom, outra característica também do que tem acontecido é que essa facilidade de transferência de tecnologia tem também favorecido a empresas que copiam outras empresas ou outros modelos de negócio. Tem uns exemplos aqui, né? A PayPal, por exemplo, que é uma empresa de pagamentos, criada muitos anos atrás, ela foi copiada pela Alipay, que é a empresa chinesa que faz o mesmo papel. A Disdos.com surgiu a partir do modelo do Groupon, copiou o mesmo modelo de negócio lá na Indonésia e posteriormente foi até comprada pelo Groupon. Hoje Disdos pertence a Groupon. E o Alibaba, que nasceu 5 anos depois da Amazon, né? Então são empresas também que são espelho em universos distintos, mas que surgem a partir dessa facilidade de transferência de tecnologias, de informação. O know-how hoje ele é muito mais fluido do que já foi no passado. Um outro aspecto muito importante também, e aí chegando aí na unidade do consumidor, né, da Sua Majestade do Consumidor, é que essas mudanças elas estão facilitando muito o acesso à informação das pessoas sobre produtos, né? O indivíduo ele mudou muito a sua forma de encarar o consumo. Até não muito tempo atrás, vamos colocar assim, no tempo analógico, quem formava a opinião do consumidor era a propaganda tradicional nos meios offline, como televisão,
outdoor, jornal, rádio e etc. Hoje é muito diferente, porque o consumidor ele se referencia dentro das suas comunidades a outros consumidores, outros pares, né, seus, ou referências de suas comunidades, para entender e formar opinião sobre se aquele produto é bom, se aquele produto não é bom, e ali surgem as tendências de consumo, e não é fácil, não é tão fácil, pelo menos, para as empresas virem de um processo de propaganda, de marketing tradicional, vamos dizer assim, invadir esse universo, porque é um universo pessoal. As empresas elas têm que ser aceitas, né? Daí nasceu o marketing de permissão, né? Elas têm que ser aceitas naquele contexto. Se ela não for aceita, ela não vai conseguir gerar influência. Então, é uma outra característica, né, desse mundo atual, essa facilidade de acesso à informação que favoreceu o surgimento dessas comunidades referenciais que hoje alimentam, de certa maneira, o universo de decisão do consumidor, que são pessoas que estão lá atrás dos seus produtos. Bom, resumindo, né? Então, nós estamos saindo de um mundo mais exclusivo, onde as decisões eram tomadas de forma mais, vamos dizer assim, centralizadas, né? Com pouca informação disponível, e hoje é muito mais inclusivo, você consegue ter muito mais acesso quando comparado ao momento anterior. E isso tem ditado tendências, né? Tendências que vão muito além do consumo, são tendências sociais. Hoje, o correto ou o compartilhado é você desenvolver coisas que incluam pessoas, que permitam um ambiente de maior diversidade. Isso tem saído do universo do marketing, do consumo, tem ido para o universo também das leis, do senso comum das pessoas, enfim, tem transformado de forma muito impactante o universo. A outra tendência é vertical para horizontal, né? A coisa do de cima para baixo cada vez menos verdadeiro, o acesso à informação e à transparência tem empoderado bastante as pessoas e as decisões hoje são muito mais democráticas, hoje você tem muito mais participação. Por fim, do indivíduo, né, que antes era o centro do universo, para os grupos sociais, né? A propaganda tradicional ela perdeu aquele espaço da determinação da forma de consumir, do que consumir, e os grupos sociais cresceram muito na influência desse processo. Então, os grupos sociais hoje eles dominam, daí a razão e a consequência do sucesso das redes sociais, como elas crescem, e crescem numa velocidade muito importante. Se a gente for voltar pouco tempo no tempo, não muito tempo, né, o fenômeno de rede social começou no Brasil, não existia Facebook veio e tomou logo espaço, e já vem o Instagram surgindo, crescendo, e embora ainda não tenha atingido o Facebook, mas em número de interações já supera o Facebook. Então, enfim, é um universo bastante movimentado esse aí. Bom, a gente tem 3 aspectos aqui que eu queria explorar rapidamente com vocês, que é a questão da forma como as pessoas, os grupos de pessoas que efetivamente estão assim, dominando, gerando a tendência no padrão de consumo do mundo online, né? Nós temos aqui o grupo de jovens. O jovem ele é experimentador por natureza, né? É curioso, quer conhecer o mundo, e particularmente nos países emergentes é um grupo que tende a ter um padrão de vida melhor que o dos pais, quer experimentar coisas melhores, quer pertencer, quer ascender a classes sociais melhores, e eles são conectados, né? Eles têm uma proximidade muito grande com o mundo online. E essa proximidade faz com que ele seja um dos grandes frequentadores das redes sociais, são os grandes referenciadores e referência para padrões de consumo. As pessoas de mais idade, elas tendem a acompanhar esse padrão, porque o jovem experimenta. Na medida que ele experimenta, ele descobre coisas novas, gera novas tendências, e aí, se falando em arte, cultura, esporte, etc., isso muito vem
da base, né, da nossa pirâmide etária. Pirâmide já não é mais pirâmide, dos nossos grupos sociais de idade menor. A prova de que esse grupo vem crescendo e crescendo muito o mundo online é o crescimento da própria tráfego na internet, né, que é basicamente e fortemente habitado por jovens. Entre 2010 e 2019, o tráfego na internet cresceu mais de 40 vezes. Né? Nos Estados Unidos, pesquisa recente nos diz que de 8 em cada 10 usuários fazem pesquisa de preço dentro da loja. Então, existe aí um fenômeno para lá e para cá. Né? Você conhece o produto na internet, vai na loja experimentar, você vai na loja experimentar, busca preço na internet, enfim, esse efeito aí de alimentação, ele dá um insight interessante para o marketing, porque não é só mundo online, né? Existe o offline também. As pessoas querem experiência. E aí tem um autor bem interessante, que é o Chris Anderson. Ele fala sobre o fenômeno da cauda longa, né? A cauda longa é isso aqui. A cauda longa é uma teoria segundo a qual produtos que têm uma grande demanda, eles são produtos que naturalmente são comercializados em massa. Agora, existe aquele produto que ele é um grupo de consumo muito restrito e no mundo offline talvez nem fosse possível comercializar, mas o mundo online porque o alcance, né, do mundo online ele é universal. Então, você consegue, através dessa característica do mundo online, prover para o mercado itens de extrema, né, particularidade de gosto. E isso, obviamente, favorece muito o processo de consumo. De qualquer maneira, isso mostra bem essa tendência aí de nicho, né, de você sair do universo onde as pessoas buscavam produtos de massa e passam agora a buscar produtos mais nichados. Né? Um outro aspecto importante, meu tempo está acabando aqui, é a conectividade moldando a vida humana. Se a gente observar, sistema com avaliação de produto, quando você, né, hoje nós temos sites aí como o TripAdvisor, tem 2 exemplos aqui, o Magazine Luiza, mas também tem a Amazon, enfim, a maioria dos grandes sites, você tem a possibilidade da colaboração de clientes na avaliação de produto. Isso é uma estratégia onde você deixa que o próprio cliente, já respeitando esse contexto de comunidade, você deixa que o próprio cliente faça a avaliação dos produtos e faça a recomendação para utilização. Um outro aspecto importante de como é que a conectividade está moldando a vida humana é o como que a internet ela tem permitido que as máquinas façam coisas que antes os humanos faziam, gerando conveniência. Né? Então, você tem aqui um exemplo de uma casa conectada, onde, através do celular, você pode controlar sua TV. Você está atravessando a ponte para voltar para casa, você já põe a banheira para aquecer, ou você que já deixou a comida no forno, já liga o forno para ele funcionar. Enfim, tudo por controle à distância. Né? Nós temos hoje carros trafegando em vários países do mundo já completamente autônomos, ainda eu diria que em estágio de teste, mas com bastante difusão. E até tem uma tecnologia recente, né? A Cirrus, que é um fabricante de pequenos aviões, ela desenvolveu tecnologia que, se o piloto passar mal, você aperta um botão no avião, ele procura o aeroporto mais próximo, ele acha o aeroporto mais próximo e pousa sozinho, sem que tenha necessidade sequer de ter um piloto a bordo. Então, são facilidades que vão surgindo e que vão fazendo com que as pessoas tenham mais independência, mais conveniência, e ao mesmo tempo vão mudando os modelos de negócio. Né?
Hoje, por exemplo, o drone é uma realidade. Nós temos aí várias empresas, estou dando exemplo de algumas aqui, Alphabet, Amazon, Walmart, Domino's Pizza, UPS, que é uma empresa de entregas americanas. Enfim, essas pessoas já estão usando o drone, né? Já não mais algumas em caráter experimental, mas limitado por algumas restrições, mas enfim, o drone já é uma realidade no transporte de objetos e em breve será uma realidade no transporte de pessoas. O Uber já tem um planejamento de implantar o Uber aéreo através de uso de drones. Então, tem muita facilidade para que essas coisas evoluam, né, na medida em que a tecnologia vai evoluindo. Então, essa é a conectividade impactando e mudando a vida das pessoas. O consumidor que vive nesse ambiente, né, ele está impactado o tempo todo por ações de marketing. Cabe aí ao estrategista de marketing definir a melhor forma de atingi-lo, né? Esse indivíduo, se ele usa um celular hoje, ele pode ser mapeado, cadastrado, atraído, acessado, informado, provocado, estimulado, e através de sucessivas interações eu posso conhecê-lo profundamente, traçar o perfil, definir como persona, um grupo específico que me interesse, e a partir daí trabalhá-lo para que ele seja um cliente, né, e eventualmente se transforme num advogado da minha marca. Tal grau de conhecimento que eu posso desenvolver sobre ele, o que me permitirá, desde que em condições econômicas razoáveis, atender às suas demandas e satisfazê-lo plenamente. Então, essa característica da sociedade moderna, ela é de onde está para mais. Quer dizer, as facilidades de você identificar o indivíduo, né? E a partir de características que você colete dele ou do coletivo que ele funcione, né, das comunidades que ele frequenta, você identificar o que pode ser atrativo para ele, é uma alternativa muito interessante para que eu possa acessá-lo e transformá-lo em cliente. Isso é um movimento que as empresas estão buscando mais e mais. As empresas que trabalham nesses segmentos, elas buscam cada vez mais desenvolver inteligência, e as próprias redes sociais, as próprias plataformas web, elas também trabalham na direção de otimizar esse processo. Eu queria parar aqui, a gente está bastante avançado aqui no tempo. Nós temos aqui uma convidada muito especial, a Lígia. Ela é diretora, como a Gisiane falou, da agência Resultate, diretora de planejamento, tem uma experiência muito bacana nessa área e vai nos falar um pouquinho de como é que as empresas, como uma agência de publicidade, por exemplo, que vem de um mundo offline, né? O ganha-pão das empresas era o comissionamento pelos grandes veículos e vai para um universo totalmente diferente, que é o mundo web, e como é que elas estão desenhando para os seus clientes estratégias para que acessem o mercado. É um papo muito interessante. Eu queria passar a palavra para a Lígia. É um grande prazer participar desse momento, né? Comentar um pouco sobre como que a gente está sobrevivendo a esse cenário. Eu sou uma das pessoas, assim como todos vocês, impactados por isso. E aí assim, a gente precisa pensar mais no comportamento das pessoas, né? Então, a partir disso, a gente começou a pautar todas as nossas estratégias. Eu vou dividir com vocês aqui a apresentação que eu preparei para a gente discutir um pouco mais sobre esse tema. Então, eu preparei esse material, né, para comentar com vocês sobre como que a pandemia impactou nas estratégias de marketing digital. Para me apresentar para vocês, né, eu sou a Lígia, eu sou diretora de planejamento e conteúdo na Resultate. Atuo há mais de 10 anos no mercado de comunicação, dos quais 9 na Resultate. Eu me formei pela UFES, fiz MBA em marketing, depois fui estudar planejamento. Sou uma das fundadoras, né, da Resultate, sou a única mulher, né, que participou da fundação da empresa. Então, para as mulheres que estão aí, né, um incentivo para a gente empreender. E hoje eu atuo muito mais focada em digital, né, atendo clientes como Ádicos, Vinho Fácil, que é o e-commerce da Wine Low Price, Marca Ambiental, Viminas, a Pimpolho,
E nas horas vagas eu dou um curso de mídias sociais, que é um assunto que eu adoro e me interessa bastante. Aqui é um pouco da minha vida profissional e pessoal, né? Além de profissional, eu sou mãe, então eu trouxe aí a minha apresentação, algumas viagens para o Google, Facebook, que são grandes parceiros nossos. E aí é o que está acontecendo com todo mundo, né? A gente está em home office, eu estou em home office, todo mundo está em home office, meu marido está aqui na minha frente, ele trabalha na Vale, então ele está trabalhando em casa também. Então está todo mundo em home office e a nossa casa passou a ser o nosso principal universo, né? Então a gente trabalha com o bebê sentado no colo, a gente precisa pausar para fazer as coisas e o Brasil todo está em casa, né? Então a principal pergunta é, né, o que vão fazer as pessoas que agora têm as suas próprias casas como a sua única possibilidade, né? O que a gente consegue fazer hoje é ficar em casa e sair para as nossas principais necessidades. E aí, como que a gente se sente, né? A gente sempre parte desse princípio. Como que as pessoas estão se sentindo nesse momento? Elas estão passando mais tempo com as suas famílias, né? Elas têm mais tempo para elas, para repensar, mas ao mesmo tempo a gente sente muito estresse e uma sensação de isolamento que é muito ruim. Se para nós, né, que somos jovens e temos diversos afazeres, esse cenário, mas imagina para um idoso, né, que as principais atividades eram fora de casa, moram sozinhos, enfim. Isso traz uma mudança muito grande de comportamento. E aí eu trouxe uma pesquisa para vocês, né, do Canta, falando sobre o que as pessoas têm feito, né, como que elas estão se adaptando a esse dia a dia, né? Então elas estão saindo só para o necessário, né? Então para ir para supermercado, deixou de ir para shopping, parque, porque está tudo fechado. Mesmo abrindo em horários menores, pararam de ir em restaurantes. Começaram a trabalhar, comer um pouco mais saudável, né? Se bem que acabou de passar a Páscoa, está todo mundo aí em baixa. Estão trabalhando de casa, as pessoas começaram a comprar mais produtos de limpeza, começaram a pedir um pouco mais de delivery, quem não tinham esse hábito. As pessoas também começaram a comprar um pouco mais de vitaminas, esse é um outro comportamento que é muito diferente do que o comum, né? E aí, o que aconteceu nesse período, né? Vocês podem estar se identificando aí com esse cenário. As pessoas cozinham mais em casa, então cozinhar é uma forma de passar o tempo, passam mais tempo em família, fazem brincadeiras, desafios em família. Uma das tendências, depois que o isolamento completou um pouco mais de tempo, é essa questão do treino em casa, né? Eu tinha uma corda aqui em casa, por exemplo, de vez em quando eu pulo corda. A gente tem um CrossFit aqui, que é o CrossFit Canal, que até peso para as pessoas continuarem os seus treinos em casa, passaram a oferecer, né? Para gamers, eu sei que a galera aí que é mais jovem, né, da universidade, gosta muito, mas os idosos também adoram. Então, para os gamers, a quarentena é uma ótima oportunidade de jogar com os amigos. O entretenimento, né, diversas lives que estão rolando por aí, o streaming, os livros, os vídeos, a questão do aprendizado à distância, que é um contexto que a gente está vivendo agora, né, são excelentes alternativas para as pessoas usarem o tempo de uma maneira adequada e um pouco mais produtiva. E aí a gente traz de volta um outro conceito de comportamento que não estava mais tanto na vida de algumas pessoas, como eu, por exemplo, que não assistiam mais TV, né? A gente tem uma parcela de usuários que pararam de assistir TV, mas que agora, na pandemia, retornaram a assistir televisão e consideram a imprensa como meio de maior credibilidade, né? Então, todo esse comportamento de mídia, de consumo de meios, se transformou nesse período. E aí a crise também traz oportunidade, né? Se antes o consumo online era uma coisa que as pessoas tinham a oportunidade de optar, agora as pessoas querem, né? As pessoas procuram. Vou dar um exemplo para vocês. Eu atendo há alguns anos os supermercados Carone, que tinha acabado de lançar
o supermercado online e teve a sua demanda muito aumentada por pessoas que se consideram do grupo de risco, têm medo de sair de casa para fazer as suas compras. Então, assim, pessoas que nunca consideraram o comércio eletrônico passaram a considerar, né? Eu participei de um webinar do Google na semana passada e eles disseram que 71% dos brasileiros afirmam que vão aumentar o volume de compras online. Né? Por exemplo, o meu filho vai fazer aniversário, eu ia comprar os presentes para ele, agora fiquei impossibilitada, a gente acabou comprando tudo pela internet. E aí o e-commerce explodiu, né? Então trouxe aqui também um estudo do Ebit Nielsen sobre as compras online. Olha o pico de pessoas que estão fazendo as suas primeiras compras online nesse período da pandemia. Então, a gente está vivendo um cenário onde as pessoas têm a sua primeira experiência e elas nem imaginavam considerar. Só que elas vão ter essa experiência e isso não tem volta, né? Mesmo que a pandemia retorne, na minha visão, as pessoas vão ainda ter um pouco de receio de ir para lugares aglomerados e vão começar a ver o quanto que é boa essa conveniência da compra online. E aí, eu trouxe várias notícias aqui, né, de como que o e-commerce realmente cresceu nesse período. Então, a própria Amazon abriu vaga, a Netflix abriu vaga, ao mesmo tempo que a gente está vivendo uma onda de pessoas demitindo, enfim, as pessoas trazendo o online para o seu cenário de uma maneira muito essencial. E aí, assim, tem diversas verticais que caíram, mas tem diversas verticais também que explodiram com o consumo da internet, né? Serviços de entrega, supermercado, farmácia, home office, videoconferência, como a gente está trabalhando aqui, essa parte de segurança, né? O ensino à distância. Então, as pessoas realmente começaram a considerar isso muito mais e a internet trouxe isso de uma maneira um pouco mais avançada. E aí, o que as pessoas esperam dessa marca, né? Nessa pesquisa do Kantar, eles falaram muito o que as pessoas esperam, como as marcas devem agir, né, nesse momento, né? Então, 25% esperam que a marca seja o exemplo e guiar a mudança. As pessoas querem que as marcas sejam práticas, realistas e ajudem os consumidores no dia a dia. 20% esperam que ataque a crise, né, e mostrem como que ela pode ser enfrentada. As pessoas também esperam que as marcas informem elas, né, sobre o que está acontecendo. Elas esperam que reduza a ansiedade, que as marcas entendam as preocupações dos consumidores. E também esperam que as marcas sejam otimistas e pensem de maneira não convencional. E é isso que a gente está pautando hoje no nosso dia a dia do trabalho, porque marketing, comunicação, enfim, é tudo sobre gente, né? Então a gente pensa muito sobre o que as pessoas esperam. E essa, pode falar, Celso, quer falar? Então, olha só, eu queria trocar uma ideia com você, o seguinte, a gente percebe claramente com essa coisa das pessoas confiarem menos em propaganda, né, tradicional, a empresa falando, a marca falando, quer dizer, a marca tem que ser muito sutil para chegar nas pessoas, né? Sim. Porque senão eu rejeito. Exato. Eu não quero propaganda, eu quero escolher. Quero escolher, eu tenho minha preferência, eu vou viajar, não quero propaganda de restaurante, porque propaganda de restaurante é onde o turista vai, eu quero ir onde as pessoas vão, as pessoas do lugar, enfim. Quer dizer, as minhas referências mudaram. Dentro desse contexto, Lígia, como é que o marketing ele trabalha? Que ferramentas que você usa hoje quando você, que está na posição de agente da marca, né? Como é que você entra nesse universo privado, vamos dizer assim, ou desse universo mais fechado das pessoas ou dos grupos em que as pessoas habitam? Então, a gente busca ouvir muito os consumidores, porque as pessoas hoje elas falam muito com as marcas, né? E elas falam principalmente de maneira privada. A gente não está mais naquele cenário antigo da internet que as pessoas
comentavam publicamente tanto, né? Marcavam os amigos e tudo. As pessoas mandam muitas mensagens privadas, a gente recebe coisas assim que são super inesperadas e super diferentes. E a gente se pauta nessas coisas que os consumidores falam para a gente para produzir conteúdos, para informar as pessoas, para oferecer informações que elas consideram relevantes, né, para oferecer uma conveniência que às vezes a gente nunca imaginou que elas gostariam. Então, assim, a gente tem hoje, aos nossos olhos, né, um grande volume de conteúdo que a gente consegue monitorar e consegue tomar ações e iniciativas em cima disso. E a gente precisa incentivar o consumidor a fazer isso, né? Então, a gente também pergunta, incentiva, quer entender um pouco mais do comportamento. A gente faz muitos posts nas redes sociais, por exemplo, estratégicos para a gente entender o que as pessoas estão fazendo, né? Como que elas estão se comportando, exatamente. E tudo isso é usado como ferramenta estratégica para a gente trabalhar e oferecer uma experiência relevante com a marca. Vou fazer uma pergunta um pouquinho diferente. Como é que eu, né, que estou no meu início de vida e gosto dessa coisa do marketing, eu queria muito me inserir nesse contexto. Como é que funciona o marketing numa empresa que trabalha com marketing? Ou seja, você hoje dirige uma agência de publicidade. Que espaços que existem funcionais dentro desta agência para que as pessoas possam focar e se desenvolver? Olha, a gente, apesar de, né, ter o título de ser uma agência, a gente é uma empresa que tem diversas funções. Então, eu tenho engenheiro que trabalha com a gente, que trabalha com análise de dados, por exemplo, e tratamento de dados. A gente tem muitos profissionais que produzem conteúdo, porque a produção de conteúdo é uma coisa que é muito relevante hoje para as marcas. Então, a gente tem espaços para jornalista. A gente tem essa parte de planejamento e estratégia, que é a parte que eu cuido, que foca muito em pesquisa, em insight. Então, não tem nenhuma área muito específica para isso. A gente tem time de inbound marketing, né, que trabalha com conteúdos para toda a jornada do consumidor. Então, essa pessoa precisa ter um conhecimento de marketing, mas ela também precisa entender de programação. Então, são áreas muito... Tem gente de criação, né, de design, enfim, são áreas muito diversas. Então, a pessoa precisa, na verdade, experimentar e se adaptar a isso. Hoje a gente tem muito conteúdo, né, que é disponibilizado pela universidade. A gente tem também muito conteúdo disponibilizado por cursos, por diversas outras plataformas de ensino. O profissional hoje precisa ser um pouco autodidata, né? Ele precisa ter essa coisa de ele procurar o conteúdo, né? Ele explorar, ele devastar. É isso que eu procuro fazer, inclusive no meu dia a dia, senão eu fico um pouco para trás. Mas eu acho que o principal é olhar para as pessoas e olhar para as empresas e entender as necessidades delas. Bacana. Gente, pode participar aí. Quem quiser fazer pergunta, fica à vontade aí. Uma última pergunta que eu tenho é o seguinte: você falou em inbound marketing, né? Sim. Bom, se existe inbound, existe também o outbound. O que marca? O que isso tem de tão poderoso assim no inbound, que hoje a gente vê meio que é uma tendência, né, de como se trabalhar com o mercado? O que acontece é assim, que as pessoas estão procurando informações a todo momento, né? A gente acorda e dorme fazendo busca e a gente acorda e dorme olhando as redes sociais. Então, as marcas podem se apropriar das dúvidas das pessoas, dos medos das pessoas, das necessidades das pessoas para oferecer conteúdo. E, a partir disso, oferecer alguma informação que seja relevante para elas, né? Então, a partir dessa captação desse usuário, desse consumidor, a gente cria regras de comunicação com essa pessoa. E aí a gente define, né, o perfil dela
e de acordo com o comportamento a gente vai enviando conteúdos, enviando informações que sejam relevantes para ela. Até que no momento a gente veja a oportunidade de oferecer algum produto, eventualmente, que combine com esse comportamento dela no momento que fizer sentido. E aí, a partir do momento que ela vira um cliente da marca, a gente também cria uma estratégia de relacionamento com essa pessoa para que essa marca que ela já consumiu gere valor e ela se torne, então, um defensor dessa marca, né? Então, o que você falou, né, na palestra da cauda longa, a gente trabalha, capta essas pessoas da cauda longa e conversa com elas a todo momento de maneira relevante, que não seja invasiva para elas, né? Porque hoje o consumidor demanda muita personalização. Não, perfeito. Gente, alguém tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Eu tenho alguns exemplos aqui de como que, se ninguém fizer alguma pergunta, eu tenho alguns exemplos do que a gente viu e o que a gente fez nesse momento também de crise. Pode falar. Eu não estou vendo o chat. Alguém fez alguma pergunta aí ou eu posso seguir? Pode seguir, não tem nenhuma pergunta, não. Vamos lá. Então, nesse período, assim, a forma como as marcas e as pessoas, né, vão encarar essa crise vai influenciar nas relações dos consumidores no futuro. Então, a gente precisou repensar tudo, né? Porque hoje a gente, como agência de publicidade, a gente trabalha com planejamento. Então, imagina, eu já tinha tudo planejado, diversas coisas executadas, a gente precisou parar, repensar e agir, e isso não é devagar, né? Isso é rápido, numa velocidade da luz. E assim, a gente viu, né, o que está acontecendo. A união é viral, então diversas pessoas fazendo show na sacada, enfim, fazendo um monte de cantoria, gerando essa sensação de esperança. Trouxe essa coisa do amor, né? A Páscoa, a Lacta fez uma campanha maravilhosa de Páscoa que eu trouxe para mostrar para vocês. Meu neto, esperei muito para te mostrar o mundo, mas neste momento o mundo pede para que eu espere um pouquinho mais. Justo agora que a Páscoa está aí, a sua primeira, nossa primeira. Estou aqui na minha toca, doida para ir na tua, pegar no colo, fazer careta, bilu-bilu. Sei que o certo agora é estar distante, mas me sinto próxima a cada foto, a cada instante. Ainda bem que isso passa e que a cada dia a gente dá um passo. Logo estaremos juntos e sua risadinha será minha trilha, meu compasso. Fica bem. Lacta, cada pedacinho aproxima, mesmo estando cada um na sua toca. Muito bacana. É genial, assim, a maneira como eles conseguiram... Muita sensibilidade, né? E uma foto, né? Se você parar para pensar o que é essa produção, é uma coisa super barata, que não precisa de recurso. Eles têm diversos vídeos, se vocês procurarem no canal do YouTube deles. Então, como que a gente consegue ser criativo e sensível e relevante para a vida das pessoas nesse momento? Sensacional. Humor, diversas marcas, né, estão se apropriando do humor. Óbvio que precisa ter um grande cuidado, né, mas tem várias brincadeiras que as marcas podem fazer, né, essa brincadeira aqui dos gamers amando essa questão de poder ficar em casa, uma brincadeira com a cerveja Corona, o povo adora brincar, vários países fizeram isso. E pensar sobre as pessoas também, né? As marcas precisam pensar que elas têm um papel social muito importante. Então, o exemplo da Farm, por exemplo, que está com as suas vendedoras sem poder vender. Então, elas criaram, e elas e diversas marcas agora estão fazendo isso, né? Estão oferecendo um código de desconto para as vendedoras venderem online, serem influenciadoras online. Isso mostra que você está pensando em quem perdeu renda e receita nesse período. As marcas também estão sendo agressivas, trazendo as pessoas, né, para o e-commerce, então fazendo promoções, elas estão com as suas lojas fechadas, elas precisam gerar receita, então, e gerar promoções diferentes todos os dias, então muitas marcas se adaptaram, a gente tem milhares de exemplos.
adequar as operações, né? Um dos nossos clientes, o Shopping Praia da Costa, e todos os shoppings da rede Sá Cavalcante fizeram um drive-thru, depois que o governador permitiu, né, que as lojas de chocolate passassem a funcionar. Então, eles criaram várias lojas no próprio estacionamento, onde as pessoas podiam passar de carro e comprar os seus produtos, né? Então, usaram os exemplos de outros países. Tem marcas que mantiveram as suas operações, por exemplo, esse evento Marketplace Conference do E-Commerce Brasil, que ia rolar no período que começou a pandemia. Eles mantiveram a programação, todos os palestrantes fizeram, óbvio, online, via YouTube, e foi muito legal, maravilhoso, as pessoas estavam programadas para participar, teve muito conteúdo relevante. As marcas anteciparam as vendas, né? Restaurantes aqui do Espírito Santo venderam vouchers antecipados e foi um sucesso para as pessoas consumirem no futuro. A Adicus Profissional, que é um cliente nosso, a gente faz algumas lives e no final da live a gente oferece cupons de desconto para profissional de estética comprar os produtos através do e-commerce ou televendas ou qualquer outro canal via WhatsApp. As marcas precisam estar prontas para atender, né? Então, o Medicênio, que é um dos meus clientes também, a gente criou um canal de conteúdo para informar as pessoas, principalmente os idosos, que são um grupo de risco. Um canal de teleatendimento, né, via 0800, onde os pacientes podem, inclusive, se consultar online, depois que o Ministério da Saúde aprovou. E a gente precisou, assim, parar e olhar como a gente faria em qualquer crise, né? Primeiro, ver tudo que está planejado. Depois, mostrar para as pessoas de verdade como é que a empresa está agindo diante dessa situação. Agir muito rápido, comunicar muito rápido. Imagina que no contexto do Covid, a nossa empresa também está trabalhando de home office, então a gente precisa acessar arquivo, se comunicar entre equipes, então a gente está se valendo de todas as ferramentas oficiais de canal de contato da empresa, fazendo videoconferência com todos os clientes, dando todo o suporte necessário, não só o suporte estratégico, mas um suporte emocional, porque a gente está trabalhando com empresas que estão, de fato, perdendo receita, e isso é uma coisa que a agência, o profissional de marketing, precisa ser, nesse momento, um psicólogo, né? Alguém que também ofereça um acalento, um conforto, uma esperança de que tudo vai melhorar. E as marcas precisam, né, ser úteis para os consumidores, construir conexões, estarem presentes, valorizar os seus heróis. Os heróis não são os heróis só da área médica, né? A gente tem diversos heróis, pessoas que estão no supermercado, na linha de frente. Enfim, a gente tem milhares de pessoas que estão trabalhando, mesmo se expondo a risco. Então, a gente precisa, né, dar informação clara, atualizar as informações regularmente. Então, todo dia a gente amanhece com um comunicado diferente, né? Então, acordei, não pode entrar criança no supermercado. Acordei, horário diferente para idosos. Enfim, cada dia é um decreto novo, é uma questão nova, é um fake news que a gente tem que gerenciar, desses milhares de áudios que rolam no WhatsApp. Então, esse é até um aspecto bem interessante, Lígia, questão de fake news, porque fake news, assim, é uma praga que é difícil de controlar. Tem países que têm legislação mais dura, vamos dizer assim, mas o Brasil não tem muita coisa. De qualquer maneira, uma marca ela pode ser profundamente atingida por campanhas direcionadas. Você já viveu, ouviu ou soube de algum caso como esse? Sim, inclusive vocês podem ver até no próprio perfil do Carone, onde a gente esclarece um fake news. No início da pandemia, soltaram um áudio dizendo coisas inverdades, né, relacionadas ao Carone, falando que tinha gente com coronavírus lá dentro e tal. E
a gente começa a receber esses áudios, né? Então, a própria empresa, as pessoas sabem que a gente trabalha para a empresa, então a gente recebeu essa informação, eu recebi, e assim, na mesma hora, a nossa ação foi esclarecer para as pessoas de uma maneira clara o que era verdade e o que não era, né? Então, a gente fez um post na rede social, onde a gente fala, né? A gente até esclarece ponto a ponto de um áudio que foi veiculado. Então, a gente coloca o que o áudio falava e o que era real, né? Então, a gente colocou lá uma tarja dizendo que era fake news, e aí a gente explicou para as pessoas o que estava sendo veiculado. Claro que a gente precisa avaliar caso a caso, né? Mas esse caso, como a gente viu que estava sendo crítico, a gente esclareceu de uma maneira muito rápida, e a reação dos consumidores foi muito boa. Então as pessoas até responderam: parabéns, obrigada a todos que estão na ativa trabalhando por nós. Espalhemos fé e agradecimentos no lugar de fake news. Enfim, as pessoas estão um pouco mais conscientes em relação a isso, né? O Sávio Bonadiman, ele fez uma pergunta aqui: se é possível que produtos que tenham marcas próximas, né, do nome Corona sofram algum tipo de influência negativa por conta dessa crise? Sim, não só isso, mas marcas que são afetadas pelos termos relacionados ao corona. Vou dar um exemplo para vocês. O Google, eu tenho um cliente que vende respiradores, né? E que um dos produtos dele é máscara. E o Google proibiu qualquer tipo de publicidade usando termos relativos ao coronavírus, tá? Então, você imagina que tem vários... O volume de busca dessas coisas ficou estratosféricos, e as pessoas, né? As pessoas não, o Google, que é o principal veículo, ele proibiu que você comprasse esses termos, porque ele achou que as marcas não podem se apropriar. Então, se você vende uma máscara facial cosmética, o seu anúncio não conseguiu ser vendido. O termo coronavírus, entre aspas, né, se ele fosse vendido como um leilão de palavra-chave, ele ficou caro. Então, assim, o impacto é muito grande. Eu não sei como que a cerveja, né, que tem um nome Corona, está se valendo disso, né, o que está acontecendo com a marca, mas a gente já viu quem vende até máscara cosmética facial foi impactado pelos termos, né, pelo volume de buscas dos termos. Então, sim, o impacto é muito grande. Trazendo um termo adjacente a esse, de vez em quando a gente vê alguma iniciativa de publicidade onde se usa o negativo como fator de promoção. Uhum. Eu me lembro bem de um filme que a Paletitas produziu, jogou na web, onde a pessoa vai comprar um picolé e paletitas lá tal, e o vendedor, a menina pergunta: antes, o que é feito? Sei lá o que, cocaína, sei lá o que, a menina, hein? Não, cocaína, por que você acha que está vindo comprar aqui todo dia? Quer dizer, ele faz uma brincadeira, acho que foi o Porta dos Fundos que fez essa brincadeira. Obviamente, o objetivo da marca ali não era dizer que ela usa cocaína, era usar um grupo reconhecidamente de comédia, né? Para chamar atenção de uma maneira descontraída e tal. Esse tipo de propaganda pode sair pela culatra, ou você acha que isso é uma forma válida e interessante de se promover? Olha, tudo vai depender do público que você quer impactar, né? Tem públicos que são muito abertos à brincadeira, à ousadia, mas mesmo assim, você, como a gente hoje está exposto, né, e aberto aos comentários das pessoas, a gente sempre vai ter crítica, né? Então, a gente fez, à época, uma campanha com Vinho Fácil, que é do Grupo Wine, né, para responder uma campanha da Evino que foi feita com a Gretchen, e a gente usou o Tammy Gretchen, que é o filho da Gretchen, né? Ele é um transexual,
Sim. E aí a gente fez uma propaganda com uma brincadeira e tal. Foi um sucesso de reconhecimento de marca, pessoas que nunca tinham visto a marca começaram a gostar da marca, valorizar e tudo, mas a gente tem um grupo de pessoas preconceituoso e tal, que fazem comentários negativos, né? Então, assim, qualquer risco que você vá correr em qualquer tipo de campanha como essa, qualquer tipo de ousadia que você vai usar, qualquer personagem que você vai usar a sua marca, se de alguma maneira esse personagem for polêmico, a gente precisa calcular os riscos, né? A gente pode fazer, mas a gente precisa calcular os riscos e saber se a gente está disposto a correr cada um desses riscos como marca, né? E isso vale para qualquer canal. Perfeito. E nesse momento, muito o que a gente está fazendo também é explicar para as pessoas o procedimento de segurança, né? É mostrar para as pessoas, por exemplo, eu sou um e-commerce, como é que eu estou manipulando os meus produtos, né? Então, ser solidário, falar a verdade para as pessoas, mostrar para as pessoas que a marca também sente esse momento, né? Então, isso é muito importante, ser humano, as pessoas demandam isso das marcas. Uma coisa que é muito importante também é a questão de responder os clientes, né? Capacitar as pessoas para atender as demandas. Tudo muda todo o tempo, então a gente tem que ter uma equipe preparada e capacitada para atender as pessoas. Tem diversos exemplos maravilhosos. A obstetra que me cuidou quando eu fiquei grávida ano passado, ela manda todo dia áudios falando para as pessoas, para as grávidas, né, e para as mães de bebê pequeno como eu, como é que está a situação, porque ela vê que ela não consegue responder a demanda, mas ela manda áudio direto. Então, como que as marcas podem pensar, né, em assistir aos seus clientes nesse período? Monitorar o que as pessoas estão falando, como a gente falou no início, né? Esses dados conseguem gerar muito valor. Adaptar os canais, né? Então, antes eu tinha um e-commerce lá que era um segundo canal, um terceiro canal, e de um dia para o outro ele virou o meu canal principal, né? Então, vamos analisar esse e-commerce, vamos ver como é que é o meu atendimento via WhatsApp, via iFood, via telefone. O que eu tenho de produto? Eu tenho foto desses produtos, eu tenho descrição desses produtos. É muito importante as marcas e os pequenos empreendedores também pensarem em cada detalhe, né, desse trabalho. Então, o meu serviço pode continuar sendo prestado online. Então, essa é uma outra questão para diversos profissionais prestadores de serviço, como personal trainer, enfim, tem muita gente que está sem receita nesse período. Então, o que eles podem fazer? E se adaptar o tempo todo. Tudo muda o tempo todo. Eu trouxe para vocês um site do Google, que eles... esse link aí que chama Corona Monitor. Então, eles têm vários gráficos que mostram tendência de pesquisa relacionados a coronavírus e a diversas categorias, né? Isso então, é eles mostram qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Isso eu até perguntei para eles se eu podia divulgar para vocês, eles autorizaram, pediram para divulgar, quanto mais melhor. Então, é Corona Monitor. Eles fizeram esse site de um dia para o outro. Aqui. Corona Monitor. Monitor. Tem um link aí na apresentação que vocês podem também copiar e acessar. Então, vocês conseguem ver tendência de pesquisa não só relativa ao termo coronavírus, mas diversas categorias. Né? Então, dentro do Google, eles criaram um Blogspot e colocaram os resultados do Google Trends. Né? Nada além disso. Mas é muito legal, gera muito insight, gera muito direção mesmo para a gente, né? Porque essas pessoas estão procurando. Então é muito legal para a gente se adaptar em tempo real. É igual outro dia a gente viu que estava evoluindo muito essa questão do termo de teleconsulta. Então a gente criou conteúdos para diversos clientes da área de saúde falando relacionado a esse tema. O Facebook também, ele criou... o próprio Google, se eu não me engano, também tem um programa de subsídio para pequenas empresas, oferecendo
dinheiro para as empresas anunciarem gratuitamente, né? Então, eles ofereceram 100 milhões de dólares em créditos de anúncios para os pequenos empreendedores anunciarem. Tem uma maneira lá como você pode se cadastrar, e aí você é aprovado e consegue fazer os seus anúncios. A Magazine Luiza também fez uma iniciativa muito interessante, se articulou com o Sebrae, não é isso? Exato, a Magazine pequenos microempresários na suas gôndolas de ofertas virtuais. Exato, muito tem muita bacana. Marca, muita gente, o próprio iFood, né? Você vê como que quando você pega a coisa pelo lado daquela tendência da inclusão, né? Como que isso é forte, né? Como isso aparece com força num momento como esse. Quer dizer, existe uma preocupação, mas que ao mesmo tempo, se você for olhar a resultante desse processo, é um fortalecimento de alguns atributos de valor da marca que vão ficar. Vai passar a crise, essas empresas que estão com essas atitudes, vamos chamar assim, socialmente responsáveis, inclusivas, elas vão ganhar um fortalecimento desses atributos. Quer dizer, isso vai demonstrar a seriedade e o compromisso que elas têm com o posicionamento que elas se colocam no mercado. Então não basta falar, eu sou legal, né? Chegou a hora de exercitar esse legal. E as empresas estão fazendo isso de uma forma muito brilhante e, na minha opinião, vão colher um reforço de posicionamento que vai dar a elas uma diferenciação muito legal. Sim, e assim, é impressionante a transformação digital. É uma necessidade básica, né? Ainda bem que a gente viveu esse momento, no momento que a gente tem internet e consegue se falar de qualquer lugar. Então, eu deixo aqui os meus contatos, estou disponível para perguntas, é o meu QR Code do meu LinkedIn. Quem quiser entrar em contato comigo, estou totalmente à disposição. E só para deixar uma mensagem final aí, eu acho que a gente está vivendo um momento que a gente tem uma oportunidade de fazer um reset, né? Não só da nossa vida pessoal, da nossa vida profissional. A gente está com uma oportunidade que a gente não pode desperdiçar, porque se a gente passar por isso sem se transformar, a gente é muito besta, né? Então, assim, eu estou tentando evoluir muito nesse período. Eu acho que todo mundo que está aqui também está. Então, eu desejo muito sucesso para vocês, para todo mundo que está aí. E vamos aproveitar que a gente vai sair muito melhor daqui. Eu não tenho dúvida. Eu queria agradecer muito a sua participação, Lígia. Espero que não seja a última, né? Foi muito rica a nossa conversa. E eu queria passar a palavra para a professora Gesiane, que é a diretora da UVV-ON, para que ela possa fazer o encerramento da sessão. Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Gesiane, está no ar? Lígia, muito obrigada por sua participação. Obrigada. Foi um prazer te ouvir. Celso Guerra, muito obrigada por sua participação também conosco. Aprendizado é sempre muito bom, né? E vocês trouxeram um momento muito especial para a gente nessa tarde. Então, em nome da UVV, em nome da UVV-ON, eu agradeço a vocês dois por terem participado conosco. Muito obrigada. Estou no LinkedIn, quem quiser entrar em contato comigo, meu nome é fácil, é LY. Eu deixei o QR Code aí, fiquem à vontade para entrar em contato. Tamo aí. Sucesso para todo mundo, gente. Grande abraço. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, obrigada.